Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Oi e suas ações. Começa o vídeo convidando todos os amigos que ainda não são inscritos a se inscreverem para ficar por dentro de todas as novidades do canal Roda Iniciante. Convido também para dar uma olhada nos nossos demais vídeos e nas playlists aqui do canal. Caso goste do conteúdo que eu trouxe aqui, encarca o dedo no like e se quiser dar uma moral a mais, clica aí no botão Seja Membro ou no coraçãozinho que tem aí na parte de baixo do vídeo. Então a última grande notícia aqui envolvendo a Oi foi a aprovação pela Anatel da venda da Vital, que é a Infraco, da Oi para o BTG. Então aqui não tivemos nenhuma surpresa, tanto que desde a aprovação que ocorreu na quinta, no dia 5 de maio, as ações da Oi ficaram aqui quietinhas, na faixa dos 75, 76 centavos. Inclusive, durante 4 dias, as ações vieram fechando aqui, ó, 76 centavos. Aí, na sexta, para mudar um pouquinho, fechou abaixo. Fechou em 75, 1 centavo abaixo. Mas, mesmo assim, os investidores estão gostando tanto dessa região dos 76 que no leilão, no pós-mercado, no caso, desculpem, no leilão fechou em 75, mas no pós-mercado, no aftermarket, que acontece de 5,5, eles botaram o preço lá para 76 centavos. Só que aquele não vai entrar na cotação, mas quando você bota no 15 minutos, no profit, dá para ver. Oficialmente, o fechamento foi 75 mesmo. Então vejo que aqui, ó, daquela lateralização, o preço está justamente na parte de baixo. Então vamos voltar daqui a pouco para essa parte do preço. Vamos nos concentrar na parte aqui das ações. Então essa questão aqui da aprovação da Anatel não tinha surpresa nenhuma. Quem esperava que a ação ia decolar, dobrar de valor aí, é bom começar a rever seus conceitos, porque raciocínio é como se tivesse assim programado: opa, rapaz, os investidores eles vão decolar a ação naquela data e eu não posso ficar de fora. Cara, se fosse assim tão simples, o mercado ia estar cheio de milionários. Concordam comigo? Pô, eu já sei, tá, data tal, é só vender minha casa, comprar de Oi ou qualquer outra empresa aí, ficar rico, depois vender e embolsar o dinheiro. Imagine se você pensa assim, outras milhares de pessoas pensam do mesmo jeito. Então é aquela coisa, no mundo tem tanto esperto e tá faltando a outra ponta, né? Então é complicado, meus amigos. Tenham calma, tenham paciência. Se fosse assim tão simples, seria muito bom, seria o ideal, né? Mas infelizmente não é. E também saiu nessa semana o resultado da Oi e, consequentemente, aqui explicações sobre o resultado. Então vamos dar uma olhada aqui nesta matéria do Infomoney. Oi vai ter 26 bilhões e meio de reais em novos recursos para desalavancar a companhia, segundo o Rodrigo Abreu. Como nós sabemos, mesmo após o fim da recuperação judicial da Oi, o principal desafio ou os principais desafios da Oi serão dois. O primeiro, gerar caixa, gerar EBITDA. O segundo, desalavancar, diminuir o endividamento da companhia. E, na minha opinião, o terceiro é justamente os investimentos. Os investimentos serão um desafio, porque qual a questão? Uma empresa, ela crescendo, gerando EBITDA, ela gera caixa. Se ela não gerar o caixa suficiente, onde é que ela vai arrumar dinheiro para fazer seus investimentos? Aí tem que recorrer novamente para o quê? Dívidas. Aí fica naquela dança, né? Crescer, investir, controlar endividamento. Crescer, investir, controlar endividamento. Então vamos ver, após o fim da recuperação, como será este panorama, né? Na verdade, pós-fim da recuperação e também pós-venda dos ativos. Depois de ter adiado por 2 vezes o seu resultado trimestral, a Oi finalmente divulgou os seus resultados referentes ao 4º trimestre de 2021. Já tem companhia divulgando o 1º de 2022. Rodrigo Abreu fez um pedido de desculpas pelo atraso logo no início da teleconferência com os investidores e explicou que a companhia está em reestruturação, o que dificulta o trabalho da auditoria. O engraçado é que não dificultou nos outros trimestres, né? O destaque da apresentação foi a participação da fibra ótica nos negócios da Oi, que passa a ser a principal fonte de receita da companhia, com a recente conclusão da venda dos ativos móveis e também da parte de
infraestrutura também, né? Infracou. É porque quando eles gravaram, não tinha sido aprovado. Eles fizeram atualização depois. A Abreu disse que o projeto continua muito sólido e que a Oi provou capacidade para lançá-lo e executá-lo no longo prazo. A receita com fibra, de quase 3 bilhões de reais em 2021, é mais do que o dobro da obtida em 2020, quando tinha sido de 1 bilhão e 400 milhões. E em 2019 era apenas de 284 milhões. Então vejo aqui como a alta foi realmente considerável em apenas 3 anos. Isso vem com uma grande base de casas conectadas, 3 milhões e 400 mil, mas também mostra uma melhoria contínua na receita média por usuário, que se aproxima de R$90, mais especificamente R$ 87,50. O Rodrigo Abreu explica que esta média aqui por usuário cresceu com a melhora das velocidades das casas conectadas. No quarto trimestre, as velocidades mais elevadas representavam 14% das conexões totais. Ele explicou que a empresa foi a que mais ganhou participação de mercado no segmento de fibra ótica em 2021 e se tornou líder em 14 estados, 17, com mais de 14 milhões e meia de casas passadas, ou seja, casas com tecnologias aptas a contratar o serviço. Entregamos assim a projeção completa que confirmamos no início do ano. Conseguimos também ver o declínio do negócio de cobre, que é a tecnologia mais antiga, e confirmar que a receita residencial vai continuar crescendo no futuro. Inclusive, parece que a receita residencial voltou a crescer após 9 anos. Em 2021, a Oi registrou a adição líquida de fibra ótica de 1 milhão e 200 mil usuários. Como nossa base já está grande, o que começamos a fazer no último trimestre foi uma mudança rumo a um crescimento rentável. Estamos refinando nossa política de crédito e aquisição para fibra, a fim de alcançar maiores valor de tempo de vida do cliente, controlar a saída dos clientes e a inadimplência. Aqui são outros destaques relacionados ao crescimento das atividades. Porque lembre, se você contrata, você descontrata serviços, você não vai ganhar clientes por resto da vida, né? Venda da imóvel e da Vital. O Rodrigo Abreu avalia como consistente o desempenho dos ativos móveis da Oi e afirma que isso contribuiu com o fechamento das vendas concorrentes. A receita de clientes móveis cresceu quase 7% e aqui em 2021 a base móvel cresceu com a expansão do pós-pago, que é a parte mais rentável. Conseguimos fechar com o número de 16 bilhões a operação. Tivemos alguns ajustes positivos em relação ao preço de venda original. Depois do montante recebido pela Oi, a empresa aguarda os recursos com a venda do controle da Vital, que é a ex-Infracol. No todo, nós teremos mais de 26 bilhões e 400 milhões em novos recursos para fazer a desalavancagem da companhia, segundo o Rodrigo Abreu. Para o Abreu, a segregação da Vital ajudou no crescimento em fibra ótica. A ex-Infracol já trabalha como uma empresa independente desde janeiro de 2022. O executivo diz que a segregação resultou em avanços comerciais expressivos. A empresa chegou ao número maior de cidades e tem participação no país inteiro. Temos 9 contratos novos de rede neutra assinados, cobrindo 48 cidades. Ele explica que todos os resultados da operação já foram atribuídos aos novos controladores e vão ser realizados assim que a operação for fechada em breve. Aqui a Anatel já deu o aval, né? A empresa reduziu os seus custos em 7% e aqui no trimestre, né? E 2,5% no acumulado, acho que é de 2021. Isso significa um ganhamento significativo, considerando o IPCA, que é a inflação oficial. A despeito do crescimento da inflação, conseguimos entregar uma eficiência muito boa, conforme planejado no início do ano, que é a parte operacional, né? Entretanto, a dívida ficou em 32 bilhões de reais no final de 2021. Então ela vai ter aqui 24 bilhões, né? Vamos ver, ó, 26 para pagar uma dívida de 32. E aqui, ó, em relação a isso, conseguimos gerenciar a posição de caixa do ano pensando no caixa que vem das fusões e aquisições, no caso aqui as vendas, e encerramos o trimestre em um nível bastante gerenciável, levando em consideração os novos recursos, né? E após a venda, quer dizer, no final, antes das vendas, a Oi estava aqui com 3 bilhões 288 milhões de reais no seu caixa. Mas após as vendas, segundo
esta matéria da Teletimes, a Oi já pagou 11 bilhões e 400 milhões de reais apenas após a venda da operação móvel. Esse montante deve crescer nos próximos dias. Além da dívida com o BNDES, no valor de 4 bilhões e 600 milhões, que ela não viu nem o dinheiro, quem pagou foram as operadoras, a companhia quitou 2 financiamentos extraordinários realizados para sustentar o caixa enquanto a venda não era aprovada. 4 bilhões e 400 milhões em bonds, são dívidas internacionais, e mais 2 bilhões e 400 milhões de empréstimo ponte garantido aqui pela Oi Móvel. Também foi feito assim que saiu a operação. Dessa forma, o saldo de caixa após a venda da Oi Móvel totalizou aqui 3 bilhões de reais. Pelos ativos, a empresa recebeu 14 bilhões e meio de reais, além de mais de 1 bilhão e meio que estão retidos para eventuais ajustes. O endividamento da companhia, ó, aqui é a dívida total, certo? Quase 36 bilhões, e levando em consideração que ela tinha em caixa 32 bilhões e meio, que é a dívida líquida. E segundo o Abreu, depois da primeira leva de pagamentos com os rendimentos da Oi Móvel, a expectativa é seguir reduzindo a alavancagem a partir de mais entradas de recurso com a venda desses ativos. Nesse sentido, o executivo manifestou expectativa de uma conclusão imediata da transação da Infraco, que já foi dividida em parcela, o montante pago pela fatia deve totalizar 10 bilhões e meio até o final de 2023. Entre os compromissos que a Oi precisa cumprir ainda, ó, tem aqui, ó, 3 bilhões de debêntures emitidos pela Vital, quase 6 bilhões com bancos locais, 4 bilhões com agências, 4 bilhões e meio com agências de crédito e quase 9 bilhões aqui em dívida em moeda estrangeira. Então vejo que tem aí um desafio um pouquinho grande pela frente na parte de endividamento. Mas pelo menos, jovens, o pior já passou. Em relação aos aluguéis da Oi, após divulgação de venda da Vital, aqui não aconteceu muita coisa não. Os aluguéis tinham dado estouradazinha, batendo ali 260 milhões de papéis, mas depois, ó, estabilizou aqui por volta dos 220 milhões e não deu pipocada não. Tá andando de lado aqui. Sobe, depois desce, depois sobe de novo, voltou a descer. Nada demonstra aqui que o mercado quer bater na Oi para baixo, mas também nada demonstra que quer bater para cima. Volume muito fraco, média de negociação tá aqui em 57 milhões e no último pregão movimentou 55, e o preço daquela lateralização que nós vimos, né, entre a região dos 90 e 75, tá vindo aqui na parte de baixo. Então, para quem acredita que a Oi não vai passar de 70 centavos, que vai explodir aí pro resto da vida, cara, olha, tá aqui, ó, na melhor região de preço desde março, final de fevereiro. Inclusive, chegou a bater nesta semana em R$61. E a mínima do ano tá lá, em 68. Então aqui, para quem acredita que vai explodir aí de uma hora para outra, tá numa região bem descontada. Pode ficar mais descontada ainda? Sim, na prática pode. Porque o papel continua aqui numa tendência de baixa. E até agora não temos reações de compradores. Tem como saber que ela vai explodir? Que ela vai decolar aí? Não tem. Tem como você arrumar estratégia. Porque ela pode dar uma quedinha aqui, ó, e buscar regiões mais abaixo. E sem falar que a Oi tá lutando ainda contra a parte do grupamento de suas ações, né? Vai começar a contagem aí. Já começou, na verdade, a contagem dos períodos abaixo de R$1. Aí já é cenas dos próximos capítulos. Beleza?